representantes do reino de Deus, não de instituições religiosas. Aí está uma posição que devemos ver em nossas vidas. Somos representantes do reino de Deus ou somos representantes de instituições religiosas? Hoje eu vejo muitas pessoas se colocando como representante de suas instituições religiosas. O seu destino é representar a instituição religiosa. E coloca aquela instituição como a medida da vida. E testemunha pondo a sua vida nela. Mas Jesus Cristo disse que nós devemos ser representantes do reino de Deus. Jesus disse que devemos ser representantes do reino de Deus. E esta mensagem nós deveríamos pregar em todas as gerações, a toda nação, tribo, língua, raças, até a consumação dos séculos. Esta é a recomendação de Jesus Cristo. Eu e você, em nossa presente geração, sermos representantes do reino de Deus. O mundo precisa saber o que Jesus disse. E Jesus quer que o mundo saiba, pois Ele é aquele que veio do alto. Por isso que Ele se chamou a luz do mundo. O mundo necessita dessa luz. E essa luz chama-se Jesus Cristo. Estabelecido que Jesus Cristo é a luz do mundo, nós vamos ver que vai se levantar forças adversárias que querem apagar esta luz, que querem apagar com o nome de Jesus Cristo a luz do mundo. E querem colocar os parâmetros deste mundo nas formas ideológicas que hoje está se liberando mais do que nunca em diversas formas, tentando sufocar o nome Jesus Cristo.
Por isso que a gente tem que saber qual é a nossa posição. Vamos nos colocar como representantes do reino de Deus, onde o nome de Jesus Cristo é elevado, ou vamos nos colocar dos lados das instituições religiosas? De que lado nós estamos? Somos propagadores do reino de Deus? Ou somos divulgadores de instituições religiosas? Nós temos que descobrir o que Paulo falou. Ter a mente de Cristo. Temos que descobrir a mente de Cristo. E na mente de Cristo você vai ver como prioridade a pregação e divulgação do reino de Deus aqui na terra. Na vida de Cristo nós podemos ver a urgência que ele tinha para divulgar o reino de Deus nas cidades. Ele não queria se deter em uma cidade. Ele queria que essa mensagem fosse colocada em todas as cidades de Israel. O reino de Deus é chegado. Foi isso que ele falou para os discípulos. Agora vocês estão doutrinados. Vocês estiveram comigo 3 anos, estão prontos. Ide a todas as nações, tribos e línguas. Proclamem este evangelho, o evangelho do reino de Deus. Ele falou isso para os seus discípulos. E sem dúvida alguma, seus discípulos foram fiéis a esse mandato, proclamar o reino de Deus aqui na terra. Dizer para o mundo, o reino de Deus é chegado. E o mundo vai perguntar, onde está esse reino? Em que monte está esse reino? Onde eu devo adorar? Em que instituição está esse reino? Em que instituição eu devo adorar? E Jesus vai responder, não está neste monte nem naquele monte. Nem nessa instituição, nem naquela outra instituição está o reino de Deus. O reino de Deus não é visível com os olhos físicos. Por isso o povo tem que ser ensinado. Pois o povo não consegue enxergá-lo. O homem natural não consegue enxergar o reino de Deus que está presente aqui na terra. E para o homem natural, falar do reino de Deus vai soar para a sua mente como loucura. Você está falando loucura. O reino de Deus não existe. Eu não o vejo neste mundo.
Ele não está situado em nenhum monte. Eu não vejo ele em nenhuma instituição religiosa. Onde está o reino de Deus? Como eu não vejo, e como ele não está situado e não tem endereço neste mundo, o reino de Deus não existe. Você está falando uma loucura. Esta é a maneira como pensa o homem natural. Ele não sabe discernir as coisas do reino de Deus. Por isso que há necessidade que se levante divulgadores do reino de Deus. Mas para que isto aconteça, é necessário termos a mente de Cristo. E uma das características da mente de Cristo é a pregação do reino de Deus. Então aí está a mentalidade que nós devemos ter em nossa vida. Dizer o que Cristo disse, pregar o que Cristo pregou. Essa deve ser a nossa mentalidade. O reino de Deus. O reino de Deus é chegado. E isso vai nos tornar gente de um tom só. Nós teremos uma única direção. E sem dúvida alguma, com tantas vozes falando do reino de Deus, essa mensagem se estenderá a toda nação, a toda tribo e a toda língua, nos mais distantes recantos dessa terra. E por esse modo, cumpriremos o propósito que Deus destinou a nós: propagar o Evangelho do reino de Deus. Mas o que é que estamos fazendo? A religião nos dividiu e criou doutrinas, e doutrinas criaram religiões. E o cristianismo está dividido. E assim defendem cada um a sua porção, o seu quinhão, o seu território. Deus está aqui nesse monte. Colocaram Deus num monte. E o povo vai naquele monte adorar a Deus. Cada um coloca o seu monte. E lá vai adorar a Deus naquele monte. Quando Jesus disse: você não vai adorar nem naquele monte, nem naquele outro, nem naquele outro. Isso é a palavra de Deus. Pois o reino de Deus você não o vê. É interessante. E o reino de Deus está num lugar tão pequenininho. E agora você vai me perguntar: aonde está o reino de Deus? Para que eu possa chegar lá, para que eu possa adorar no reino de Deus, me dá o endereço do reino de Deus. Está tão próximo de você. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de você. Está num espaço pequenininho, no nosso coração. Aí é o lugar do reino de Deus. Hoje Deus fala ao mundo através do nosso coração. Onde está o nosso coração, está o reino de Deus.
Por isso devemos nos encher do conteúdo do reino de Deus. E onde vamos encontrar o conteúdo do reino de Deus? Isso é importante para que nós possamos nos encher desta alimentação. Pois Jesus diz, ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E agora você pode perguntar, onde eu vou encontrar essa comida? Onde eu vou encontrar essa bebida? Eu vou dar um endereço para você. Esta comida, esta bebida está nos evangelhos. Aí está o nosso fundamento. Os evangelhos. É ali que vamos encontrar a comida e a bebida de Jesus Cristo. A vontade de Deus. E vamos pegar essa vontade e colocar dentro do nosso coração. E assim estabelecemos em nosso coração o reino de Deus aqui na terra. Se nós estivermos, nós vamos falar sobre o reino de Deus, sobre a vontade de Deus. E que Deus quer nos salvar, quer nos curar, quer nos libertar de todo o jugo deste mundo. E Ele nos apoderou, somos apoderados. Jesus disse, olha, eu dou para vocês poder sobre toda a força do inimigo. E nós sabemos que é o inimigo. O nosso maior inimigo não é a carne, não é o sangue. O nosso maior inimigo não é o homem. O nosso maior inimigo são os espíritos malignos, Satanás e seus anjos. Eles que querem ver a humanidade derrubada. E somente vamos conhecer essas mensagens através da leitura das Escrituras Sagradas. A nossa base fundamental é o Evangelho. Pois ali vamos conhecer a mente de Jesus Cristo. Depois podemos passar por Atos dos Apóstolos. Depois podemos entrar nas epístolas, aonde em Paulo nós vamos conhecer sobre o Espírito Santo. Pois Paulo, ele não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Paulo teve uma experiência com o Espírito Santo. E aí seremos um cristão completo. Pois Jesus disse, quando ele falou a Nicodemos, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Como eu vou nascer de novo? Disse Nicodemos. Você tem que nascer da água e do Espírito. O que é isso? Nascer da água é nascer da palavra. Nascer do Espírito é nascer das revelações que o Espírito Santo dá a você quando você lê a palavra. Pois o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E Jesus disse, eu sou a verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. E é Ele quem vai trazer Jesus Cristo vivo, vital para o seu coração, para morar dentro de você. De tal modo que você vai dizer como Paulo, eu já não vivo, mas agora Cristo vive em mim. Em outras palavras, agora Cristo está vivo em mim. Você já pensou ter Cristo vivo em você? Esses inimigos espirituais não terão como atingir o seu coração, porque no seu coração estará ocupado com a comida e a bebida de Jesus Cristo, que é a vontade do Pai.
Um dia um dos discípulos falou, era Filipe, mostra-nos teu Pai. Cristo admirou e disse, Filipe, o que acontece? Você já está há tanto tempo comigo e não vê o Pai? Filipe, quem vê a mim? Quem vê a mim vê o Pai. Jesus estava dizendo, eu e o Pai somos um. Então, quando você se alimenta das palavras, e as palavras são a verdade, e a verdade é Jesus Cristo, você está colocando Jesus Cristo dentro de você. E o Espírito Santo vai trazê-lo de uma forma vital. Então, você estará fazendo o que Cristo fez. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Assim seremos como Cristo neste mundo, o representante do reino de Deus. Aí estaremos colocados na posição correta e seremos um. A nossa pregação será uma. Pregaremos sobre o reino de Deus. A nossa boca falará sobre o reino de Deus. Não seremos defensores de instituições religiosas, pois nós sabemos que toda instituição religiosa é feita por homem. Um homem é um grupo de homens, mantida por eles. Mas o reino de Deus é outra moeda. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje aprendemos, né? Qual é o nosso lugar? Somos pregadores de instituições religiosas ou somos pregadores do reino de Deus? Que nós possamos discernir e ter esse discernimento. Porque aí falaremos a mesma linguagem. E tanta gente falando o mesmo tom, pregando o reino de Deus, essa mensagem será levada a todo continente, a toda nação, a toda tribo, a todas as raças, povos, e então virá o fim. E vamos ver o nosso Deus, como Ele é. Ele vai vir com alaridos, com trombetas, com voz de arcanjo, e todo olho o verá lá nas alturas. É assim que Jesus Cristo vai vir, com grande engodo, porque Jesus virá com grande glória. E todo olho o verá lá em cima, nas nuvens. É uma boa nova, né? Qual é o nosso lugar? Somos pregadores do reino de Deus ou somos pregadores de instituições religiosas? Esse deve ser o nosso questionamento. Sem dúvida alguma, isso vai nos colocar numa posição, que possamos estar na posição correta. Os pregadores do reino de Deus. Amém. Senhor, obrigado por essa mensagem, que dá discernimento e dá fundamento. Agora, em nome de Jesus Cristo, na autoridade que nos deste sobre pisar serpentes e escorpiões, nós vamos dizer a todo espírito de morte, a todo espírito de enfermidade, sai dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Nós temos essa autoridade, no nome de Jesus Cristo. Você sai do nosso aparelho urinário, nosso aparelho digestivo, nosso aparelho respiratório, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, nossas mãos e pés, nossas pernas e nossos braços. Todo tipo de enfermidade, espírito de morte, sai de nosso corpo em nome de Jesus Cristo. Saia também de nossas mentes, espírito de raiva, espírito de rancor, espírito de angústia, tristeza, depressão, loucura, sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Sai também todo espírito de pobreza, de miséria, de desgraça de nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade
dos filhos de Deus. Amém.